Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo, mas perdão também pela minha ronquidão. Acho que eu estou querendo ficar um pouquinho resfriado, mas nada que nos impeça de trocar uma ideia. Então, hoje eu quero falar algo com vocês breve, né? Prometo ser breve, porque como nesse papo de reflexão, né? Dificilmente a gente consegue falar rápido aquilo que a gente tem por ideia, né? Então, antes de mais nada, lembrando, quando você puder, assistindo esse vídeo, curte, comenta, compartilha, né? A gente está sempre aqui tentando trocar uma ideia sobre o cotidiano da nossa vida, de como a gente pode agir com sabedoria, de como a gente pode mudar de vida, né? Então esse é o intuito, né, do nosso canal, e eu peço a ajuda de vocês. E se algo aqui que foi dito é bênção para a sua vida, então que você possa compartilhar com outros também. Então hoje não vai ser diferente, né? Vou trazer uma palavra aqui acerca da Bíblia, né? Brevemente, mas que eu vou trazer também para o nosso contexto, né? A passagem está em Tiago, no capítulo 1, versos 2, 3 e 4. Diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Aqui essa carta é uma carta de Tiago, né? Apóstolo de Jesus. Eu não vou entrar nesse mérito histórico, né? Mas Tiago ele está falando aqui sobre a questão da perseverança dos irmãos, dos santos, daqueles que tinham um conceito de fé, né, no que poderia acontecer. Então eles tinham que se manter a cada dia ali inabaláveis mediante a diversas provações que viriam sobre as suas vidas, ameaça de morte, prisões, né, cadeias. Então, Tiago ele traz para esses irmãos o seguinte: acerca da vossa fé, né, vocês precisam estar gratos por estar passando por provações, né, porque essa provação da sua fé, ela vai produzir a perseverança. Então, aqui um ponto trazendo para os nossos dias, para o nosso cotidiano, né, o que a gente tem. Primeiro de tudo, eu quero te fazer uma pergunta: você é uma pessoa perseverante? Você persevera naquilo que você tem como fé, como aquilo que você acredita, né? Mas o interessante é, acreditar muitas vezes não vai ter algo concreto na frente. Por exemplo, você acreditar que amanhã você vai conseguir fazer uma compra legal, sendo que a sua despensa está cheia, você está trabalhando, você está ganhando um bom dinheiro, né? Então, já tem algo materializado para que você possa acreditar naquilo. Agora, você ter fé em que amanhã, você estando desempregado, amanhã você vai sair por essa porta e você vai conseguir um emprego, pois a sua despensa está cheia, suas crianças estão precisando de alimento, né? E você vai conseguir algo para trazer no final do dia para sua família. E muitas vezes você sai com essa fé, com essa crença, e nada acontece, sabe? E nós somos tendenciosos claro, não está acontecendo nada, vou parar de acreditar, sabe? Mas só que isso a gente pode botar para diversas coisas na nossa vida, né? Então, uma outra pergunta que eu faço para você, né? Em que você está perseverando? Em que você está colocando as suas energias em prol daquilo que você acredita? Muitos esperam a semana para chegar hoje, que é uma sexta-feira, e vem a semana toda se programando, fazendo alguns mecanismos, né? Algumas situações para chegar no dia de hoje
e ir ali para, talvez para uma balada, talvez para um barzinho, ou talvez em prol de algo que vai trazer um malefício para a sua vida conjugal, né, que eu não vou entrar nesse mérito. Mas a minha pergunta é, no que você tem posto as suas energias? Naquilo que você crê? O que você tem como essência na sua vida de crença? Tanto no lado espiritual, quanto no lado físico. O que você tem como essa crença, como acreditar literalmente que vai dar certo, né? Então, aqui Tiago está falando nessa perseverança, e ele diz que a perseverança deve ter uma ação completa. O que é essa ação completa? A fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Bom, o que a gente está entendendo aqui acerca dessa passagem, e com a nossa experiência, com a sua experiência de vida, com a minha, é que nos momentos mais difíceis das nossas vidas, quando a gente não dá um passo, quando a gente não retrocede, muito pelo contrário, a gente continua perseverando, por mais que a gente não veja nada, quando tudo passa, você se sente uma pessoa mais madura. E na real, você está mais maduro. Por quê? Você jamais imaginava que aquela situação poderia acontecer. Você tinha ela na sua mente, você estava com fé que aquilo iria acontecer, mas você não sabia como iria acontecer. E muitas vezes você foi tendencioso a parar pelo meio do caminho, mas você perseverou. E no final, aconteceu. E aí você pensa o quê? Essa experiência, caramba, se isso aqui foi possível, então eu vou continuar perseverando em outras coisas, porque uma vez já aconteceu na minha vida, Deus já fez na minha vida, mas aquilo que é de responsabilidade nossa é acreditar, é perseverar. Deus ele não vai perseverar por você. Mais uma vez eu digo aqui, não é um papo sobre religião, tá? Mas sim sobre aquilo que você acredita, entendeu? Vou contar uma experiência breve aqui. Uma certa vez, eu, por descuido meu mesmo, falta de sabedoria mesmo minha, né, eu acabei caindo num tipo de serviço que era digno, né, mas não era bom fisicamente, espiritualmente, mentalmente, não era um ambiente bom. E fisicamente também não era bom, porque era muito trabalhoso, né? E eu estava passando um período difícil na minha vida, né, pessoal. E num determinado momento, eu indo para o trabalho de bicicleta, estava chovendo muito, né? E aquilo me trouxe uma sensibilidade muito grande, ao ponto de eu estar andando de bicicleta e eu começar a chorar, né? Estava com fone, estava escutando um louvor, e eu pedi a Deus o seguinte, falei, Senhor, o processo está muito difícil, mas eu te peço que o Senhor me ajude nesse processo. Ou seja, me ajude a perseverar nessa situação. Por mim, eu já teria cedido às tentações, que é o que está sendo dito aqui, né? Sobre tentações e provações. Então, Senhor, por favor, me ajuda, né? Depois disso, uma semana depois, eu não me lembro muito bem, abriu-se uma outra porta de oportunidade de emprego. E foi uma bênção. E meu coração se encheu de alegria. Mas aquilo que eu passei no outro emprego foi uma provação da minha fé. E depois disso, eu saí muito mais maduro dessa provação. E depois, dentro desse novo emprego que eu estou, eu pedi, orei a Deus também, acreditei que eu poderia mudar de turno. E assim foi feito. Não estou dizendo que eu sou a pessoa que sou ouvida por Deus e Deus vai fazer porque eu sou bonzinho, não. Muito pelo contrário. Mas é o fator da fé, né? O fator de você acreditar mesmo que nada esteja a seu favor. Porque você acreditar naquilo que está a seu favor, está tudo certo. É mais que uma obrigação. Mas você acreditar quando você não vê nada, sabe? Se eu fosse falar sobre algumas experiências aqui, acho que não ia dar. É muita coisa.
Mas a nossa palavra para hoje é essa. Em que você tem canalizado a sua energia naquilo que você acredita, em que você tem perseverado, entendeu? Bom, eu já me alonguei um pouquinho, né? Mas então é isso, no que você tem perseverado. Isso é para tudo, tá, galera? Para tudo. Se o seu casamento não tá legal nesse momento, você não tá vendo expectativa de retorno, você não tá vendo expectativa de volta, de melhoria, fica calmo, cara. Às vezes você tá com essa pessoa há um tempão, você só tá olhando de uma forma diferente. Respire nesse momento. Há um tempo atrás eu falei sobre um vídeo sobre quietude, você ficar quieto consigo mesmo, ore a Deus, peça a Deus sabedoria, que também fala sobre isso aqui, que quem não tem sabedoria, peça a Deus que Deus lhe dá sabedoria. E tenha calma, não tenha atitudes precipitadas porque você não está vendo nada, mas se mantenha firme, sabe? Se mantenha perseverante. Eu estou falando isso, mas eu não sou o cara expert em tudo isso, muito pelo contrário. Está aqui um cara que já agiu impulsivamente, está aqui um cara que já teve atitudes erradas. Por isso que eu estou tentando ter um pouquinho de propriedade no que eu estou falando, porque eu já passei por isso, tá? E isso é para diversas coisas na sua vida, para a sua saúde, cara. Persevere e acredite que você vai emagrecer, persevere e acredite que você vai se livrar dessas doenças, porque família teve diabetes, colesterol, o que for, mas persevere, cara. Perseverar naquilo que é fácil, perseverar naquilo que é fácil é muito fácil. Agora, persevere no que é complicado, no que é difícil, mas que vai te trazer uma recompensa, né, pessoal, uma recompensa externa, né, uma recompensa de olhar de outras pessoas para a sua vida. Mas persevere, cara. Busque a sabedoria em Deus, busque estar bem espiritualmente, busque estar bem mentalmente, busque estar bem fisicamente, cara. Mas persevere. Se seu filho, sua filha nesse momento está perdido e você como pai, como mãe não sabe o que fazer, fica tranquila. Continue perseverando, continue amando, continue orando, continue buscando crer que vai dar tudo certo e que Deus está no controle de tudo. Gente, eu me alonguei um pouco, né? Mas foi isso que Deus botou no meu coração. Eu espero poder te ajudado, entendeu? Qualquer coisa, se vocês quiserem que a gente fale mais um pouco sobre isso, dá um alô nos comentários, tá? Não esqueçam de compartilhar, de dar um like, de se inscrever no canal, para que a gente possa